Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 25 de abril de 2025, Páscoa do Senhor, sexta-feira, cor litúrgica branco. Santo do dia, São Marcos, o primeiro a escrever os ensinamentos de Jesus. Século I, Israel. Marco era da família judaica, também conhecido no livro dos Atos dos Apóstolos com o nome de João Marcos. É uma citação feita em Atos capítulo 12, versículo 12. Era filho de Maria, que, segundo a tradição, seria uma mulher viúva de boas condições financeiras naquela época. Sua mãe possivelmente foi quem colaborou com os primeiros cristãos, abrigando-os em sua casa no início do cristianismo. Alguns até acham que a Santa Ceia foi também realizada ali numa das casas de sua mãe. Mesmo Marcos não sendo um dos apóstolos, é provável que ele tenha conhecido Jesus. Muitos estudiosos da área bíblica acreditam que Marcos foi um rapaz que largou o lençol, única roupa em que ele estava coberto, fugindo nu, no momento em que Jesus era preso no Getsêmani. Isso está em Marcos, capítulo 14, 51 e 52. Marcos foi fiel, discípulo de São Pedro em Roma. Pedro demonstrou tal afeição por Marcos que o chamou carinhosamente de meu filho. Foi sob a inspiração do Espírito Santo que Marcos escreveu o seu Evangelho, os ensinamentos do grande apóstolo Pedro, tornando-se assim o seu intérprete, registrando as pregações do grande apóstolo. São Marcos, rogai por nós. Hoje nós vamos ver na primeira leitura que após a cura daquele homem coxo no templo, agora a igreja já está crescendo, já são quase 10.000 pessoas convertidas no Senhor. Isso chama a atenção das autoridades religiosas que agora tentam prender os apóstolos. O salmo de hoje, Salmo 117, vai nos lembrar que a pedra que os pedreiros rejeitaram tornaram-se agora pedra angular. Então, Cristo, né? O fundamento, a pedra. Pedro, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, a pedra angular, a principal pedra da construção da igreja é Cristo Jesus. No Evangelho de hoje, nós vamos ver sobre os apóstolos. Após a morte, e mesmo Jesus tendo ressuscitado, eles agora estão presos, trancados numa porta e aguardando o que vai acontecer. Então, eles resolvem pescar, né, voltar à sua atividade anterior, antes de Jesus. Mas Jesus lhes aparece e transformando assim e dando a indicação de que ele não quer que eles sejam pescadores, mas pescadores de almas de homens. Ouçamos com atenção a santa palavra de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes,
Hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo, todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos! Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos. Que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com um peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É necessário compreendermos em que situação Pedro fala a seus amigos e apóstolos, discípulos,
quando no versículo 3, Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. O que está por trás dessa decisão de Pedro? Vamos imaginar. Pedro, então, ele entende, Cristo morreu. É certo que ele ressuscitou, não é? As mulheres já nos avisaram, Jesus já apareceu até no nosso meio, mas e agora esse vazio, o que está acontecendo? Eu tenho conta para pagar, eu tenho despesas assumidas, compromissos, como que eu vou sustentar a minha casa? Né? Então tem todo um questionamento, todo um susto em relação a tudo aquilo que acontecera quando Jesus estava no nosso meio, alguns doavam, né, para a bolsa e nos mantínhamos, porque nós tínhamos a manutenção, nós tínhamos alguns caridosos, até como a mãe de Marcos, que também doava recursos para que aquele grupo se mantivesse. Mas agora não tem mais Jesus. Então ele para e pensa: eu vou pescar, eu tenho que resolver a minha vida, né? Então, numa atitude intempestiva, até eh, um pouco de desespero, né? Eu vou pescar, vou voltar à minha vida. Não sei o que vocês vão fazer da de vocês, mas eu vou pescar. Os outros também falaram: vamos contigo, e saíram para pescar. Passaram a noite toda pescando e nada, não conseguiram pescar nada. Até que na margem, do outro lado, lhes aparece então uma pessoa, eles não conseguem enxergar, e ele pergunta: moços, tem aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse-lhes: lançai a rede à direita da barca e achareis. Nessa resposta daquele homem distante da margem, um apóstolo olhou para o outro, Pedro também já olhou assustado, ele pensou: já conheço essa história, né? Isso é Jesus, eu tenho certeza que é Jesus. Então, eles jogaram o cesto pela madrugada, a rede, e conseguiram eh, alcançar 153 grandes peixes. eh, Tiveram dificuldade para chegar à margem. Pedro apressadamente cai e nada, vai nadando, esquece até que estava nu, e, e vai para a margem, e lá já encontra Jesus com uma fogueira acesa, com os pães, aguardando o peixe, e depois convidando eles para sentar e comer. Trazei algum dos peixes que apanhastes, vem, sentem comigo, vamos comer. Então, Pedro eh, reconhece ali imediatamente que era Jesus, né? Então, nós estamos vendo que Jesus está renovando com os apóstolos o que ele falara anteriormente, quando convocou os apóstolos e seus discípulos. Vocês não serão mais pescadores de homens, mas sim pescadores de almas, né? Serão pessoas que vão converter almas ao Senhor. Então, e esta foi a terceira vez que Jesus, o ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. E eu quero lembrar agora na primeira leitura, quando Pedro, João e alguns apóstolos estão sendo agora perseguidos pelas autoridades religiosas e com o espanto das autoridades religiosas, porque 5.000 homens foram convertidos já. Então, eles só contaram homens, mas a cada homem ali tinha suas esposas e também já tinha os seus filhos. Então, 5.000 homens representavam, quem sabe, 10.000, 12.000 pessoas convertidas e batizadas no Senhor. A igreja estava crescendo, os milagres estavam acontecendo. Mas eu quero chamar a atenção na primeira leitura para a resposta de Pedro, que Pedro respondeu às autoridades, aos doutores da lei. Ficai, pois, sabendo, versículo 10, todos vós e todo Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Aí no versículo hoje ele cita o Salmo 117. Mas agora os doutores da lei, os senhores, né, os sabições lá daquele tempo,
estão ouvindo um homem culto, pescador, que não sabia escrever. Eles já sabiam, eles pesquisaram a vida de Pedro, a vida dos apóstolos, antes da perseguição. Aí Pedro fala assim, citando o Salmo 117 de cor, né? Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes, que se tornou a pedra angular. É isso que nos fala, então, o Salmo 117. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. É, pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas que ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos e neles exaltemos. Então, esta profecia no Salmo, há 1000 anos antes de Jesus, nos mostra então a necessidade de que Jesus passaria pela rejeição das autoridades civil e também das autoridades religiosas em seu tempo, no tempo de Israel. Então, a pedra que os pedreiros rejeitaram, né, tornou-se agora a pedra que sustenta toda a edificação chamada igreja. Por isso que no primeiro dia de conversão, primeiro dia em que a igreja fala como igreja, após Pentecostes, tem a conversão de mais ou menos 10.000 pessoas, 5.000 homens contados, né? 10.000 pessoas no mínimo. Por tudo isso, queremos louvar a Deus, bendizer ao Senhor, porque em nosso desespero também, em nossa aridez, muitas vezes nós pensamos em largar tudo, largar a pastoral, largar os serviços, os movimentos que eu trabalho. Ah, eu vou pescar. Eu já não sei, eu estou sem fé, meu coração está muito duro. Mas é o Senhor que vai te resgatando, é o Senhor que te resgata, que te convida, que está presente agora, pedindo para você voltar para a margem. Volta, lança sua rede ao lado direito, enche sua rede de esperança, né, de almas para o Senhor e vem à margem. Ou seja, você que já se lançou a mar profundo, volta agora à margem para se reabastecer, para alimentar-se com Jesus. Nós temos isso na Eucaristia, né? Jesus dividiu, consagrou o pão e o peixe e deu aos seus discípulos, tendo também aqui no Evangelho uma referência da Santa Eucaristia. Então é hora de abastecimento, é hora de nos abastecermos com Jesus. Você, pai, você, mãe, que pensou em chutar o balde, você que pensou em largar tudo, ir embora, Deus agora está te convocando nesta liturgia. É hora de vir e abastecer-se na presença do Senhor Jesus, né? É o próprio Deus que vai te alimentar no Espírito, para ser um pai renovado, uma mãe renovada no Espírito Santo. Não largue a sua família. Você, filho que já pensou em chutar tudo, balde, pensando até parar de estudar, já não se importa mais com nada. É o próprio Cristo que está te pedindo agora, filho, vem alimentar-se com o Espírito Santo. Deixa Deus doar-se inteiramente para você. É hora de se reestruturar. É o Senhor que te levanta, é o Senhor que te dá vida nova. Por tudo isso, louvamos e bendizemos ao Senhor. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Seja pescador de homens, de almas, nos ajude a resgatar almas perdidas neste mundo, multiplicando em suas redes sociais esta pregação, esse ensino, para que mais corações se convertam a Cristo Jesus. Deus há de te abençoar por ser um profeta do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.